Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História do 7º ano. Eu sou a professora Wanderleia e hoje nós vamos estar falando sobre as concepções de poder no passado e no presente. As nossas aulas anteriores falamos sempre sobre a questão do poder, né? A busca por esse poder, tanto do Estado, tanto do rei, o poder absoluto. E hoje nós vamos entender que poderes, melhor dizendo, são esses, né? Vamos lá para a nossa aula? Gente, a busca pelo poder, ela faz parte da sociedade desde o início da história, né? Historicamente falando, o processo histórico, a busca pelo poder. Nas sociedades antigas, né, já haviam essa busca pelo poder, a busca para que tenhamos um representante. Ele precisa o quê? Ser designado. Precisa de representatividade, ou seja, precisa de poder. Eu quero que vocês observem este slide e vejam aí o significado mais geral da palavra poder, né? Que indica a capacidade de ação ou de produzir um efeito. Nessa perspectiva, o poder pode ser entendido tanto no sentido social quanto nas relações dos seres humanos em sociedade. E o mais interessante do poder é que o ser humano, nós seres humanos, não é apenas sujeitos capazes de exercer o poder, mas também é o objeto sobre o qual o poder pode ser exercido. Entenderam? Nós podemos ser o Todo-Poderoso e, ao mesmo instante, nós podemos ser o quê? Governados, ou seja, subordinados pelo poder. Engraçado, né? Vocês deram risada, eu estou olhando aí, hein? Então, vamos com essa ideia de poder, nós vamos seguir em frente e compreender melhor. Se vocês observaram nesse slide, até a imagem aí, né, de um rei com o seu cetro, a sua coroa, que representa, né, essa questão do poder. Mas esse poder não é apenas o poder do rei, mas esse poder, ele tem poderes, né, dividido na nossa sociedade de diversas formas. Gente, olha só, o poder político. Hoje falamos muito sobre a questão política, o poder político. O que seria o poder político, né? Olha só, quando se fala em política, muitas vezes acabamos o quê? Acabamos discutindo com um amigo, né? Por causa de política. Mas na política que nós iremos falar aqui, é um contexto bem básico sobre essa política. Não é uma política partidária, mas uma política para a sociedade, para o bem-estar, para as melhorias, o melhoramento de toda uma sociedade. Olhem o slide, observem. O poder político, por consequente, está atrelado tanto ao conceito de poder social, que envolve relações humanas em sociedade, quanto à função de mediação em conflitos da política. Isso, entretanto, está inserido a um contexto específico no Estado moderno, o monopólio do uso da força. Lembra lá do Estado moderno? Nós não vamos ter uma política diferenciada. Lembra que antes, lá no feudalismo, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma fragmentação do poder? Agora não temos mais. Lá no Estado moderno, nós temos o quê? Uma política que está centralizada no poder de uma única pessoa, que seria o rei, tá? E esse poder político, gente, pode ser entendido como a capacidade de influenciar ações dos sujeitos inseridos na sociedade por meio de instituições políticas que regimentam as relações desse espaço. Ou seja, o poder político articula, organiza, mas tem um cara que ele é alemão e ele é um jurista que ele discorda desse poder político, como outros autores que nós temos, mas eu achei interessante citar a questão do alemão Carl Schmitt. Ele diz que política, o poder político, é uma relação de amigo e inimigo. Olha a imagem que faz relação a essa frase desse pensador alemão, jurista, né, Carl Schmitt. Ele diz que política é nada mais, nada menos que amigo versus inimigo. Em um determinado momento você é amigo, aliado, e em outro momento histórico você se torna inimigo, né? Devido o quê?
Aquela questão que eu falei, às vezes o poder, né, nós podemos estar exercendo o poder e às vezes nós estamos subordinados a esse poder, tá bom? Mas a humanidade sempre buscou o poder, que isso fique bem claro. Nesse próximo slide, o poder político foi visto de formas distintas durante a história, ou seja, diferente. Como esse poder ele foi visto? Olha só, temos duas teorias aqui. Nós vamos nos ater à teoria teocêntrica, tá? E a teoria contratualista, ou seja, o contrato social de Thomas Hobbes. Primeiro, a teoria teocêntrica. Lembra que nós falávamos em algumas aulas anteriores sobre o poder, o direito divino do rei, o poder absoluto e divino do rei? Isso significa um poder teocêntrico, ou seja, teo, né, vem Deus, né, centrismo, esse poder aliado ao poder divino. Durante o período da Idade Média, quem exercia esse teocentrismo era a igreja. Ela detinha grande parte desse poder, né? A nobreza tinha os privilégios, aliado que a igreja também, que tinha privilégios, ela não estava, ou seja, ela estava isenta de pagar impostos à igreja e à nobreza, porque tinha uma relação aí, e o teocentrismo era muito presente nessa relação da igreja, né, com o poder do senhor feudal, que era o rei do seu espaço, lá do seu território, e também durante o absolutismo. Nós vamos ter esse poder, esse teocentrismo, né? Um poder de Deus divino. Em civilizações antigas também, como no egípcio, na Mesopotâmia, muitas civilizações antigas tinham poder teocêntrico também. Eram sociedades teocêntricas, porque o rei era um representante também divino, representante de Deus, ou seja, era um semideus que controlava o povo com esse poder teocrático, tá bom? E no contrato social ou a teoria contratualista, nós vamos ter o quê? O estado de natureza, eu quero que vocês observem o slide, por favor, e vejam aí, o estado de natureza, o homem, segundo Thomas Hobbes, era mau e perverso, né? O homem, lobo do próprio homem, ou seja, a violência, né? As questões de brigas, se não tivesse um controle, né? Na teoria que o rei, ele está ali para organizar e manter a ordem, se nós vivêssemos em um estado de natureza, nós iríamos ser o quê? Violentos, fazer justiça com as próprias mãos, segundo Thomas Hobbes. E também, gente, seria, segundo Thomas Hobbes, que é o grande defensor do contrato social, uma guerra de todos contra todos, né? Principalmente lá na obra O Leviatã, onde ele justifica, né, esse absolutismo, por que esse absolutismo monárquico deveria permanecer na pessoa, concentrada na pessoa, na figura do rei e do monarca, certo? Hoje, na nossa sociedade, nós vivemos um absolutismo ou uma democracia? E aí, gente? Ah, professora, democracia. Muito bem, nós vivemos em uma democracia. Só que não vamos ater a democracia direta ou indireta. Vamos só falar como surgiu a democracia. Olha só, hoje nós vivemos num regime democrático. Democracia, ela surgiu na Grécia Antiga, lá na Antiguidade, né? Que significa povo. Em um regime governamental onde cidadãos detêm o poder de tomar importantes decisões políticas, né? Opõe-se ao totalitarismo, à ditadura, pois é um regime que tem como base a liberdade dos cidadãos. Ou seja, na democracia há liberdade, há a possibilidade de todos terem direito de existir, independente da opinião ou das ideias, né, de quem o rege, ou seja, do Estado. Então, nessa democracia que nós vivemos, nós temos essa liberdade, onde demos, né, significa povo, e iniciou lá na Grécia Antiga. E o absolutismo, gente, diferente de democracia, é uma teoria o quê? Política, observem aí o slide. Política que defende que alguém, em geral o monarca, ou seja, o rei, deve ter poder absoluto, isto é, independente de outro órgão.
É uma organização política na qual o soberano concentra todos os poderes do Estado em suas mãos. Olha só a diferença, né? Por isso que lá na Inglaterra houve toda aquela revolução e eles deixaram de ser absolutistas, né? Monarquia absolutista para se tornar uma monarquia parlamentarista. Não só o rei ter participação, mas também o parlamento, tá? Então, a diferença de democracia para absolutismo, né? Ainda bem que vivemos em uma democracia. No Brasil, como que essa política, né, democrática, como que foi os períodos da política aqui no Brasil? Olha só nesse slide, nós temos uma fase de império, que nós tínhamos a figura do rei aqui no Brasil, que foi de 1822 a 1889, com a proclamação da República, tá? Quando a família real portuguesa chegou aqui no Brasil, nós vamos ter um imperador, a figura de um imperador, tá? E somente em 1889, com a proclamação da República, né, que nós vamos ter, de fato, a República. E o Brasil, gente, ele viveu algumas fases nessa República que nós estamos vivendo até hoje. A República Velha, Era Vargas, observem na reta, a democratização, ditadura militar e redemocratização. Observem as datas nessa reta do período republicano, né? E a proclamação da República, ela, né, é um feito que nós atribuímos a quem? A Marechal Deodoro da Fonseca, né? Enfim, é o que nós comemoramos, sempre nós estamos comemorando, né, a República, a proclamação da República devido a esse acontecimento. Deixamos de ser império para ser república, certo? Agora vamos para o exercitando. O exercitando, pegue o seu lápis, a sua caneta e vamos lá, pensar um pouquinho. Eu falei para vocês, questão 1. Eu falei para vocês sobre essa fase do Brasil, Brasil Império até Brasil República. E vocês sabiam que o Brasil teve 3 bandeiras diferentes até chegar à atual? Pois é. Então, olha só, observem aí a imagem. A bandeira de nosso país foi criada logo após a proclamação da República, acontecimento que ocorreu em 15 de novembro de 1889. Com esse fato, o Brasil deixou de ser uma monarquia e tornou-se uma república, o que fez com que uma série de símbolos do país fossem substituídos, inclusive a bandeira nacional. Relacione a coluna abaixo corretamente. Olha só, na primeira coluna temos 3 bandeiras com parênteses. E abaixo da pergunta nós temos letra A bandeira nacional do período imperial. Letra B, a bandeira do Brasil foi implantada no dia 19 de novembro de 1889. E letra C, a bandeira do Brasil foi implantada no dia 15 de novembro de 1889. Gente, eu quero que vocês relacionem aí A, B ou C nessas bandeiras. Qual é a bandeira atual? Aí vocês coloquem lá a letrinha, vão marcando. Como vai ficar essa ordem? Pensando. Qual é a bandeira do Império? Eita, então dia 15 de novembro tínhamos uma bandeira e dia 19 já confeccionaram outra bandeira? Isso mesmo. Pensando, vamos lá, a resposta. Olha só, gente, a primeira bandeira acertou quem marcou letra C. A bandeira do Brasil foi implantada no dia 15 de novembro de 1889. O dia da proclamação da República, nós tínhamos essa primeira bandeirinha aí. Quem marcou letra C acertou. A segunda bandeira é letra A bandeira nacional do período imperial, é a bandeira do Império, né? E a letra B é a bandeira que após o dia 15, no dia 19, eles resolveram mudar a bandeira da República, implementando essa que é atual até hoje. Entenderam? Ficou certo C, A e B. Parabéns para você que acertou. Recapitulando a nossa aula de hoje, nós falamos sobre o poder lá do passado até o presente e a importância desses poderes. Temos pessoas, né, no caso de teóricos, que criticam esse poder político, criticam esse poder social, mas também temos aqueles que concordam que a humanidade precisa, enquanto sociedade,
ter uma pessoa, uma figura, né, nesse Estado que ordene as leis, né, o poder judiciário, legislativo, executivo, enfim, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até mais!